Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fazemos um complemento das lições da CPAD para ajuda aos professores, aos alunos, e também para a divulgação da Palavra de Deus pela TV e pela internet. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2008 a respeito das disciplinas da vida cristã, trabalhando em busca da perfeição. E nós estamos hoje estudando a lição de número 8, que traz para nós como título o louvor que chega ao trono da graça. Um louvor diferente de louvores que nós vimos muitas vezes aí, pessoas que apenas cantam, dançam, pulam, batem palmas, mas que o coração está longe de Deus. Nós estamos falando de um louvor que chega ao trono da graça. Um louvor que realmente Deus aceita, que Deus recebe com alegria, com prazer. Não apenas um louvor do formalismo, aquele que se faz apenas por obrigação, e também não o louvor do barulho ou da bagunça, mas um louvor inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo que mora em nós. Vamos ver então, o nosso texto áureo diz o seguinte: Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmos 33, 2 e 3. A nossa verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma comunidade de louvor, expressa através da arte musical o que Deus operou em nossa vida. Glória a Deus. Então veja bem que o louvor expressa o que Deus realizou, o que Deus realiza e até mesmo o que Deus ainda vai realizar em nossa vida. O louvor, ele tem muito a ver com ação de graças ou agradecimento. Então nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, louvamos a Deus pelo que Ele faz, louvamos a Deus também pelo que Ele ainda vai fazer. Pois pela nossa fé, nós acreditamos, sem ainda ter acontecido, acreditamos que Deus vai fazer aquilo que lhe pedimos. Então o louvor tem a ver com passado, presente e futuro, e sempre tem a ver com agradecimento. Enquanto a adoração tem a ver com engrandecimento de Deus, o louvor tem a ver com agradecimento a Deus, com ações de graças ao Senhor. Na maioria das vezes, o louvor vem de uma expressão que acontece movida pelo Espírito Santo em nós. Quando nós falamos aleluia. Então, que palavra é esta? Essa palavra aleluia, ela significa aí uma resposta do nosso íntimo, do nosso espírito, da nossa alma e até mesmo do nosso corpo, uma resposta a uma palavra de Deus dirigida a nós, a uma ação de Deus dada em nossa vida. E essa palavra procede do hebraico, a palavra aleluia, a palavra alau, que significa louvor, júbilo, e também da contração aí da palavra Iá, do nome sagrado de Deus, né, do nome Yahvé, traduzido por Já, em algumas versões do Salmo 68:4. Literalmente significa também louvemos a Iá, ou Já, ou louvemos ao Senhor. Então, o modo imperativo louvemos é um convite litúrgico para celebrarmos o glorioso nome do Senhor nosso Deus. Essa palavra aleluia no Aurélio, dicionário, ela traz então a tradução de canto de alegria ou de ação de graças, o que é também um louvor para nós. Então é cantar com alegria, com ação de graças, agradecendo ao Senhor. E sempre tem a ver com alegria. Alguém triste jamais poderia louvar o Senhor. O louvor, ele brota da alegria, da presença de Deus. O verdadeiro louvor é assim. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Salmos 33, 1 até 14. Vamos ler então.
Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Glória a Deus, aleluia. Este então é um exemplo do louvor, um salmo aí de louvor. E este falar dos feitos de Deus é o louvor. Então nós podemos louvar a Deus pelo que Ele fez por Israel, podemos louvar a Deus pelo que Ele fez por Ismael, podemos louvar a Deus pelo que Ele fez pelo Evangelho sendo espalhado a todas as nações através de Paulo, de Pedro, de João. Podemos louvar a Deus pelos escritos que Ele deixou para nós, que estão na Bíblia. Podemos louvar a Deus pelas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Podemos louvar a Deus por Ele nos usar na sua obra. Podemos louvar a Deus pelas bênçãos que nós recebemos para nós, para nossa família, para a igreja. E também, da maneira geral, para a igreja do mundo inteiro. Então temos vários motivos para louvar a Deus. Em nossa vida diária, temos que sempre lembrarmos de louvar a Deus. E em nossas orações, sempre, além do arrependimento, da adoração, da entrega, da intercessão, nós temos que lembrar que existe um momento da nossa oração que deve ser dedicado ao louvor a Deus. E nós não estamos falando de cantar apenas, mas de expressar o nosso louvor a Deus. E esse louvor pode ser expresso através da palavra aleluia, pode ser expresso através de um cântico na nossa língua, pode ser através de um cântico espiritual em línguas. Então existem várias maneiras de se louvar ao Senhor nosso Deus. Então a nossa palavra-chave aí da nossa lição vai ser um tipo de louvor que se usa muito, que é a música. E nós vamos falar então da música como arte e ciência de combinar os sons de modo agradável. Então queremos louvar a Deus cantando. E para cantarmos, usamos então instrumentos para acompanhar esse cântico. É um acompanhamento. Tem muita gente confundindo. Acha que os instrumentos devem ficar mais altos do que a voz. E isso atrapalha a música. Porque a música é um conjunto. E o mais importante é o que está sendo cantado, a palavra. E que palavra é esta? A palavra de Deus deve ser usado. Então, para esta música, a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, os instrumentos musicais devem acompanhar a voz e fazer com que esta voz, esta palavra, chegue de maneira suave e de maneira edificante aos ouvintes. E o que acontece muitas vezes é que cada instrumento manda aumentar o som. Aumenta aí para me ouvir melhor o meu instrumento. Aí o outro também aumenta aí para ouvir melhor o meu instrumento.
vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. E a palavra de Deus, a voz de quem está cantando fica apagada, diminuída, e não se entende a mensagem que foi passada através do cântico. Então é importante haver uma correção nisso. E o nosso comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele resumiu assim a nossa lição. Primeiro, na primeira parte, ele colocou o que é o cântico congregacional, o que é definido então como música sacra e o cântico congregacional. Nós vamos ver nessa parte aí.